Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à audioconferência da Marco Polo SA, em que serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2021 e do exercício de 2021. Essa audioconferência também está sendo transmitida pelo website no RI da Marco Polo, ri.marcopolo.com.br, simultaneamente em português e inglês, onde está disponível a apresentação. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Cabe lembrar que essa audioconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante essa audioconferência sobre as perspectivas dos negócios da Marco Polo, projeções, metas operacionais e financeiras e sobre seu potencial de crescimento são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições de mercado interno, do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais, e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco, hoje em Caxias do Sul, estão os senhores James Bellini, CEO, José Antônio Valiati, CFO e diretor de Relações com Investidores, e Eduardo e Will Witt, gerente de Planejamento e Relações com Investidores. Inicialmente, o senhor Valiati comentará sobre o desempenho da Marco Polo no exercício de 2021. Na sequência, o senhor James falará sobre as expectativas para 2022. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Valiati. Por favor, senhor Valiati, pode prosseguir. Bom dia a todos. Gostaríamos de agradecê-los pela participação na teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2021. Podemos avançar para o slide 4, onde iniciaremos com um breve perfil da companhia. A Marco Polo é referência mundial como encarroçadora de ônibus, líder no Brasil e com atuação em todos os segmentos de mercado. Nossos ônibus são reconhecidos por sua segurança, conforto, qualidade e tecnologia embarcada. Somos uma companhia de capital aberto desde 1978 e temos hoje mais de 80 mil acionistas. Estamos presentes com 11 plantas voltadas à produção local em 9 países, em 5 continentes, e temos atualmente aproximadamente 9.700 colaboradores. Depois de 2 anos de restrições à circulação e medidas de isolamento social, estamos reafirmando nosso propósito, que é de aproximar as pessoas. A mensagem é também uma forma de reatarmos nossos laços, um sinal de superação em um cenário ainda afetado pela pandemia. Podemos passar agora para o próximo slide. Em 2021, a produção brasileira de carrocerias para ônibus foi de 12.700 unidades, quase 24% inferior a 2020, que já havia sido um ano difícil. Os números refletem o impacto da segunda onda da pandemia no Brasil, o pior momento em termos de letalidade da doença. A indústria de ônibus, profundamente ligada à circulação de pessoas, vem sofrendo desde março de 2020. A última vez que a produção anual de carrocerias brasileiras atingiu um nível tão baixo foi em 1999, com 12.098 unidades, que havia sido também um ano de crise. Em 2021, a produção destinada ao mercado interno caiu 25,6%, enquanto a produção voltada às exportações recuou 17,4%.
Podemos passar para o próximo slide. No trimestre, a produção da Marco Polo direcionada ao mercado brasileiro recuou 19%, enquanto a produção para exportações caiu 21%. A queda na produção no quarto trimestre de 2021, na comparação com o mesmo trimestre de 2020, é explicada pela influência da pandemia sobre as vendas do terceiro trimestre de 2021, por um menor volume de produção voltado ao Programa Federal Caminho da Escola, na comparação trimestral, bem como pela falta de determinados componentes, especialmente semicondutores e chassis, que também estão prejudicando a produção deste primeiro trimestre de 2022. O destaque positivo seguiu sendo as unidades externas, mais do que dobrando a produção trimestral. O aumento é explicado pela recuperação do mercado de ônibus leves no México e pelo ramp-up da produção na Argentina. Apesar da retração na comparação com o quarto trimestre de 2020, a produção do quarto trimestre de 2021 representa crescimento de 35,7% frente à produção do terceiro trimestre de 2021, marcando uma inflexão de volumes. Lembramos que a companhia não realizou férias coletivas em dezembro de 2021 ou em janeiro de 2022, como faria habitualmente. Podemos seguir para o próximo slide. A receita líquida consolidada alcançou 1 bilhão e 84 milhões no trimestre, sendo 499 milhões provenientes do mercado interno, 248 milhões em exportações e 336 milhões das operações localizadas no exterior. O destaque seguiu com as operações internacionais, com crescimento de mais de 40% na comparação trimestral e quase 28% na comparação anual. Praticamente todas as operações apresentaram crescimento substancial de vendas. No mercado interno e nas exportações, a menor receita acompanha a queda de volumes, explicado pelo cenário de vendas ainda afetados pela pandemia. As entregas do quarto trimestre foram fortemente influenciadas pelos negócios realizados anteriormente no segundo e terceiro trimestre, ápice da pandemia no Brasil, em boa parte dos mercados para onde a companhia exporta. Podemos seguir ao próximo slide. A distribuição da receita, o segmento de urbanos foi o de maior representatividade, respondendo por 36% da receita da companhia, com o bom momento do segmento de urbanos na Argentina e no México e o início das entregas para o programa Caminho da Escola, seguido por rodoviários com 26,6%, pelo negócio Volare com 27%, também beneficiado pelas vendas para o Caminho da Escola, e outras receitas com 5,7%. Por fim, temos micros com 3% da receita. No trimestre, carrocerias de fretamento continuaram concentrando as vendas no segmento rodoviários, representando por mais de 70% da receita desse segmento no mercado interno, porém com um viés de substituição gradual por ônibus mais pesados. Podemos passar para o próximo slide. No trimestre, o lucro bruto da companhia foi de 123 milhões, com margem bruta de 11%. A margem bruta foi afetada pelo menor volume de exportações, pela maior representatividade da receita do segmento Volare e pelo mix mais leve de produtos. A falta de chassis em volumes suficientes também afetou a eficiência das plantas brasileiras, dimensionadas em termos de pessoas para um ramp-up mais rápido na produção e entregas direcionadas ao Caminho da Escola.
O EBITDA foi de 74 milhões no quarto trimestre de 2021, com margem de 6,9%. O EBITDA foi afetado negativamente pela constituição de provisão para devedores duvidosos, no montante de 17 milhões, associado a uma exportação para a tradicional cliente da América Central, que ainda experimenta dificuldades em sua atividade oriunda da pandemia em seu país. Nossa expectativa é continuarmos cobrando este crédito e temos perspectivas de poder reverter isso no decorrer do ano de 2022. O EBITDA também foi afetado pelos efeitos já citados na margem bruta, bem como pelo impacto das provisões trabalhistas na linha de outras despesas operacionais. De forma geral, o resultado foi impactado pela falta de determinados componentes, com postergação de produção e entregas, refletindo em menor diluição de custos fixos e aproveitamento de mão de obra existente. Por fim, o EBITDA foi afetado positivamente em 29,7 milhões, como resultado da venda do imóvel na Marco Polo Rio. O lucro líquido consolidado do quarto trimestre de 21 foi de 65 milhões, com margem de 6%. O resultado foi afetado pelos mesmos efeitos descritos no EBITDA e no resultado financeiro. Passo agora a palavra ao James, que falará sobre o cenário de mercado e as perspectivas para 2022. Bom dia a todos, muito bem-vindos aí à nossa conferência deste mês. Começamos falando sobre o desempenho e perspectivas para o mercado interno e exportações a partir do Brasil. No quarto trimestre, as entregas no Brasil mostraram uma gradual modificação de perfil, se deslocando de ônibus leves para modelos mais pesados. Apesar da concentração grande em fretamento, a tendência é de inversão com rodoviários pesados na formação do backlog. O G8 também vem contribuindo para isso e, com o lançamento de novos modelos da família, acreditamos na aceleração desse movimento para ônibus de maior valor agregado. Nos urbanos, a demanda vem surpreendendo positivamente. Diversos municípios vêm concedendo ou discutindo algum tipo de auxílio ao segmento, que sofreu profundamente. Ao mesmo tempo, usuários estão voltando a andar de transporte público com o recuo da pandemia e o encarecimento dos custos em outros modais. O caminho da escola também ajudará o segmento de urbanos, pelo menos até a metade do ano. O segmento de micros e volares segue bem, em linha com o que vimos durante os 2 últimos anos e beneficiado pela flexibilidade na aplicação desse tipo de modelo. No quarto trimestre, foram entregues 399 unidades das 3.900 relativas à licitação do Caminhos da Escola, vencidas pela companhia, mais 3.500 unidades para entrega em 2022. Em 2021, a companhia entregou 1.558 unidades para o programa Caminho da Escola, destes 517 micros, 259 urbanos e 782 modelos Volare. O novo edital já foi publicado e aguardamos que o pregão, que se encontra suspenso, seja retomado a qualquer momento. As exportações vêm sendo bastante afetadas pela ausência de grandes pacotes, mas mostram sinais de recuperação, com boas vendas direcionadas ao continente africano e para a renovação de frota da licitação de Santiago, no Chile. A tendência é de recuperação em todos os mercados com o recuo da pandemia. Marco Polo manteve a liderança do mercado brasileiro de carrocerias para ônibus no quarto trimestre de 2021. Somando a produção de Volares, a participação de mercado atingiu 53,3%. Podemos passar agora para o próximo slide. Em relação às operações internacionais, a perspectiva é positiva para 2022, com retomada de mercado em todas as geografias, mostrando melhores resultados a partir da recuperação de volumes. Na Volgrin, recentes licitações de urbanos e a retomada do mercado paralisado durante a pandemia deverão permitir que aproveitemos as sinergias criadas
após a reestruturação da operação. Para a Marco Polo Argentina, a expectativa é de continuidade dos bons volumes já vistos em 2021, com recuperação também do mercado de rodoviários. Estamos com o desafio de produzirmos modelos rodoviários e urbanos na mesma planta em Rosário. A Marco Polo África do Sul mantém planos de crescimento de volumes e resultados, após a boa recuperação vista em 2021, quando a controlada reverteu o prejuízo de 4,9 milhões em 2020 para 1,2 milhão positivos em 2021. Podemos passar ao próximo slide. Em nossa operação no México, seguimos acreditando na recuperação do segmento rodoviário, bastante fragilizado pela pandemia e que vem mostrando lenta recuperação. No curto prazo, porém, seguimos com a produção forte de modelos urbanos. A MAC, a nossa operação na China, sofreu com novas restrições à locomoção aplicadas aos seus principais mercados. Lembrando que a MAC não vende para o mercado interno chinês, mas sim exporta para países da Ásia, África e Oceania. A operação passa por uma profunda reestruturação de gestão e processos, mostrando recuperação de vendas já no final de 2021 e início de 2022. A coligada colombiana Superpolo mantém perspectiva positiva, em linha com a recuperação do mercado de ônibus associada ao recuo da pandemia. Essa também é a perspectiva em relação à New Flyer, que acreditamos também será beneficiada pela volta à normalidade na América do Norte. Passamos agora para o próximo slide. Mesmo durante o difícil ano de 2021, a Marco Polo seguiu realizando investimentos estratégicos com grande destaque para o lançamento do G8. Em 2022 não será diferente, com a disponibilização dos demais modelos da família. A convivência das famílias G7 e G8 vem mostrando bons resultados, com o cliente podendo escolher entre os produtos aqueles que melhor se adaptam à sua operação. Observamos que os pedidos já se dividem igualmente meio a meio, por exemplo, os rodoviários pesados, como é o caso do Double Decker. A expectativa é de que novos modelos estejam disponíveis na aguardada recuperação do turismo e dos modelos para linhas regulares de longa distância. Também sobre investimentos, vale reforçar que protótipos de ônibus elétricos montados integralmente pela Marco Polo já rodam o Brasil, mostrando a força e a capacidade da nossa engenharia. Quase 100 ônibus elétricos com carrocerias Marco Polo foram entregues no país e já são mais de 400 no mundo, rodando na América Latina, Ásia e Oceania. Após 2 anos de mercado deprimido, a Marco Polo está ajustada e pronta para crescer. Recuo da pandemia, boas perspectivas para o caminho da escola, transição da motorização do Euro 5 para Euro 6, elétricos, etc. Lideramos a revolução da mobilidade com inovações pensando em redução de emissões, novos ônibus elétricos, veículos para o transporte sobre trilhos, sempre com maior conforto e tecnologia embarcados. A Marco Polo se renova para fazer, neste momento de retomada, aquilo que mais gostamos, aproximar as pessoas. Então, podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Esse fórum é dedicado a analistas e investidores. Informamos aos jornalistas participantes que os executivos estarão disponíveis para responder a eventuais perguntas após o término desta conferência no telefone DDD 54 2101 4660. Para fazer uma pergunta, favor digitar *1. Para retirar a pergunta da lista, digite *2. Nossa primeira pergunta é de André Ferreira, Bradesco BBI. Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado por pegar minha pergunta e parabéns pelo resultado. Eu queria saber se vocês podem dar um pouco mais de luz na entrada de pedidos de outros países. Quais são os principais mercados, quais produtos. Se eu puder fazer mais uma segunda pergunta aqui, como que estão os preços dos competidores versus a Marco Polo?
E acho que uma última, se puder, como é que está o backlog? Assim, o backlog de pedidos está indo até quando? É isso, obrigado. Obrigado, André, pela pergunta. Em relação às operações internacionais, pela ordem de receita hoje, começando pela Austrália, as perspectivas são boas. A gente tinha já um backlog formado por licitações que acabaram sendo suspensas ou transferidas por conta da pandemia. E a expectativa é que essas entregas sejam retomadas. Então, as perspectivas são de crescimento de volumes na Austrália. No México, a gente também tem essa visão a partir do recuo da pandemia, então isso se aplica para todas as operações devem ter crescimento de volumes com o arrefecimento da pandemia. No México, a expectativa é uma recuperação do mercado de rodoviários, porque o mercado de urbanos ele seguiu performando bem, mas o mercado de rodoviários, principalmente voltado ao turismo, acabou sendo bastante impactado, e a expectativa nossa é que esse mercado de rodoviários vai se expandir nesse ano. A gente também tem o lançamento da geração 8, que já está rodando lá alguns ônibus da geração 8, então isso também deve puxar vendas no México. Em relação à Argentina, o bom momento de urbanos continua, a gente tem um backlog ainda bastante longo de urbanos, e a boa notícia em relação ao quarto trimestre foi o ressurgimento dos rodoviários. Desde o início da pandemia tinha caído muito a produção, para praticamente zero, e agora a gente volta a produzir rodoviários no mercado argentino. Para a China, a expectativa também é de recuperação, a gente consegue já no início do ano surpreender positivamente com boas entregas, apesar de que a base está bastante fraca. Então, qualquer volume acaba sendo bastante significativo para uma operação que está produzindo pouco. Quando a gente olha África do Sul, a expectativa também segue positiva. A gente já tinha conseguido fazer a reversão dos resultados no ano de 2021 e a gente continua crescendo também em 2022. Quando a gente olha para a Superpolo, também, de novo, aí, acabaram sendo machucados os resultados por conta da pandemia e, na linha dos demais mercados, também a expectativa de crescimento de volumes, também com o recuo da pandemia na Colômbia. Bom dia, André. Aqui é James falando um pouquinho sobre preços de concorrentes. Bom, na realidade, vocês sabem, a gente repassou de uma forma bastante consistente nos nossos preços toda a inflação acumulada aí que a gente teve nesse período de pandemia, né? E os concorrentes, eles demoraram um pouquinho mais, né, para ter essa reação, mas a gente já está percebendo no mercado aí também uma reação em termos de reposicionamento de preços, né? Na média, a gente está enfrentando alguns problemas aí em relação a alguns negócios pontuais, onde a gente sente que eles estão um pouco mais agressivos, né? Porém, na média, eu acho que dá para considerar que já estamos voltando assim num padrão de normalidade, onde a diferença de preço entre a Marco Polo e os concorrentes, ela respeita um determinado patamar e esse patamar ele é bem aceito pelo mercado. Em relação a backlog, a gente tem, dependendo do modelo, a gente tem mais longo ou mais curto. Quando a gente olha a caminho da escola, a gente já tem uma produção cadenciada até metade do ano, pelo menos, para fazer as entregas ainda dos 3.500 carros que a gente tem remanescente em carteira e descontando já os 400 ônibus que foram entregues no quarto trimestre. Então, essa carteira aí ela já está mais longa. No segmento de urbanos, ela também já é uma carteira um pouco mais longa, mas mais curta, obviamente, que essa programação do caminho da escola, no ritmo de renovações que a gente está enxergando, como o James comentou há pouco, de um ressurgimento, uma volta mais forte do segmento de urbanos, à medida que existe uma demanda crescente pela abertura das cidades, pelo encarecimento dos custos em outros modais, especialmente o transporte por aplicativo, a gente percebe um bom momento também no backlog de urbanos. E rodoviários, a gente ainda tem um volume de vendas muito grande ainda para o fretamento, e o rodoviário já começa a equilibrar. Então, esse backlog também já começa a ficar longo, né? Ele começa já a ficar com alguns meses de extensão em função da volta do turismo, da volta das linhas regulares de longa distância. Então, todos os backlogs estão ficando mais longos.
é difícil também separar aquilo que está já acontecendo em função da transição da motorização Euro 5 para Euro 6. Também isso deve melhorar a composição do backlog para frente. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta é de Jonathan JP Morgan. Bom dia, pessoal. Obrigado pelas perguntas. São duas bem rápidas do meu lado, né? A primeira é sobre a provisão, né? Dos 17 milhões. Então, se tem, né, algum outro cliente, né, alguma outra geografia que poderia apresentar um risco parecido, né, para vocês. E a segunda é mais pensando nas margens, né? Agora com os volumes recuperando, né, em 22, se a gente pode voltar a ver as margens voltando ali mais perto do nível de 2019, né? Então, pensando em margem bruta mais perto de 15%, né? Esses dois pontos, obrigado. Obrigado, Jonathan. Em relação às provisões, como eu comentei na minha exposição, é uma situação específica de um cliente da América Central. A gente tem a expectativa e a convicção de que nós vamos recuperar mesmo essa provisão, que nós vamos conseguir reverter, mas por uma questão de conservadorismo e de adequação às boas práticas contábeis, nós optamos por provisionar nesse momento. Não vislumbramos outros efeitos similares ou parecidos em outras regiões. Até eu diria assim que apesar de todas as dificuldades impostas pela pandemia, nós tivemos poucas situações, ou praticamente os aspectos de necessidade de se constituir provisão para devedores foram muito poucos, muito parecido com a situação normal de desempenho em outros períodos. Em relação à margem bruta, de chegar aos 15%, na verdade, nós queremos atingir uma margem até superior a isto. Nós vamos precisar de um tempo, mas acreditamos e estamos trabalhando para conseguir margens adequadas, próximas ao histórico que a companhia teve em períodos mais normais, né? Nós estamos experimentando, sim, nos últimos 5 ou 6 anos, bastante dificuldade de demanda de volumes. Nós estávamos ensaiando em 2019 uma recuperação de volumes, aí as margens também estavam voltando, e aí a pandemia nos prejudicou bastante nesses 2 últimos anos, e esperamos que com a regressão da pandemia a gente volte a performar, e é isso que nós estamos buscando e trabalhando para que isso aconteça. Perfeito. Muito obrigado, Valiati. Nossa próxima pergunta, André Souza, VAT Participações. Bom dia a todos. Pergunta para o James sobre governança. A gente teve aí um ano difícil, né, com forte impacto de outras receitas, principalmente nas questões aí das ações tributárias. E eu pergunto a minha primeira pergunta é o que ficaria a gente ter aí uma variação positiva de 7% na remuneração do conselho de administração dos diretores estatutários. A segunda pergunta é sobre um eventual programa de sucessão do CEO, que a gente já abordou esse assunto em outros calls, e como se pretende ser feito em 2023. Obrigado. André, bom dia. Desculpa, não entendi a tua primeira pergunta, mas eu vou responder a segunda em relação ao processo sucessório do CEO, agora em relação a essa nova situação onde se inicia aí já um momento de normalidade, uma volta à normalidade. A gente deve retomar o processo do planejamento sucessório. O meu mandato vai até o final de março do ano que vem, e oportunamente nesse período aí a gente vai informar então o que a companhia vai decidir em termos de sucessão. Em relação à remuneração do Conselho de Administração e da administração, o que nós podemos dizer é que a companhia faz periodicamente e frequentemente pesquisas de mercado,
e a remuneração está totalmente alinhada com as práticas de mercado. André, gostaria de repetir a primeira pergunta? A primeira pergunta, eu creio que o Valiati já fez as considerações, que houve uma variação positiva na remuneração do Conselho de Diretores Estatutários de 50%, e os resultados da companhia, como foi demonstrado, não seguiram a mesma proporção. Então, essa foi a primeira pergunta. Lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da fila, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Valiati para as considerações finais. Por favor, Sr. Valiati, pode prosseguir. Mais uma vez, agradecemos a todos pela participação nessa teleconferência e informamos que a área DRI está à disposição para maiores esclarecimentos que porventura se façam necessários. Tenham todos um bom dia e muito obrigado novamente. A audioconferência da Marco Polo SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.